Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta para falar agora sobre os numerais. Então, até agora a gente já conversou sobre os substantivos e os artigos. Sobre os substantivos, falamos sobre a flexão de gênero, número e grau. E falamos a respeito do artigo e como que ele acompanha os substantivos. Agora nós vamos começar a falar sobre os numerais e para isso eu vou compartilhar com vocês os slides sobre os numerais para que vocês possam acompanhar melhor todos os exemplos, tá bom? Então, lembrando que da mesma forma que o artigo ele acompanha os substantivos, os numerais também estão atrelados aos substantivos. Então, começando a falar sobre numeral, nós temos a definição do que é um numeral. Então, numeral é a classe de palavras que exprime quantidade, ordem, fração, multiplicação em relação ao substantivo. Como eu disse, ele está atrelado ao substantivo. E, de acordo com a ideia expressa, se ele vai exprimir quantidade, ordem, fração, ele vai receber uma classificação específica. Por isso que nós temos ali os numerais cardinais, que são aqueles que indicam quantidade. Então, 2 homens, 3 flores, 100 estudantes, 1000, enfim. Né? Então, nós temos ali 2, 3, 100 e por aí vai. Os numerais ordinais são aqueles que indicam ordem. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto e por aí vai. Né? Então, eles vão indicar uma ordem. Os numerais fracionários são aqueles que indicam uma fração. 1/3 de xícara, 10 avos, ou 12 avos, 1/5. Enfim, a gente tem essa indicação das partes, né? Essa divisão de partes. Vocês devem lembrar muito bem das aulas de matemática. Então, geralmente, o professor fala, escrevam os números cardinais, escrevam os números ordinais, né? E na hora de aprender fração, a gente aprende ali 2/3, meio e por aí vai. Depois nós temos o numeral multiplicativo, que é justamente o que vai indicar multiplicação, dobro, triplo, quádruplo e por aí vai. Então, nós temos os numerais cardinais, os numerais ordinais, os fracionários e os multiplicativos. São também considerados numerais as expressões como ambos, né, que dão a ideia de 2, e aí tomar muito cuidado, porque algumas pessoas acabam falando ambos os dois. Se ambos já indica que são os dois, eu não devo repetir. Ou eu uso ambos, ou eu uso os dois. Nunca juntar essas duas partes, né? Então, dezena, dúzia, centena e por aí vai. O que é importante a gente prestar atenção a respeito dos numerais também é quanto à sua flexão. Alguns vão sofrer flexão de gênero, né? Como o caso ali de 2, 2, né? O primeiro, primeira. Mas não são todos. Então, por exemplo, o 3 não tem flexão, 5, 4, né? Não tem flexão. E outros têm. Então, a gente tem que ficar atento a esses casos, e por sermos falantes de língua portuguesa, a gente emprega com tranquilidade essas flexões. E também a flexão de número, principalmente quando a gente está pensando nesses números ordinais, como primeiro, primeiros, os primeiros a chegarem. Então, ele também pode sofrer flexão de número. Não são todos, né? Mas a gente tem que ficar atento, principalmente em relação aos ordinais. E outra questão é esse meio e meia, né? Esse meio, na indicação de metade mesmo, então um numeral fracionário, né? Ele vai indicar uma fração, e ele deve vir junto com um substantivo, ou seja, comi meio pão, né? Metade de um pão. Ou, por exemplo, comprei meia melancia, metade da melancia. Então, ele só vai ser considerado numeral se ele estiver atrelado a um substantivo, tá? Então,
lembrem sempre disso, porque é muito comum, às vezes, a pessoa usar meia triste, por exemplo, e como eu tenho triste um adjetivo, esse meio não é uma indicação de metade. Então, não posso dizer meia triste, teria que dizer meio triste. E a gente vai falar disso sobre quando a gente chegar na parte dos advérbios. Mas lembrem que os numerais, eles estão atrelados aos substantivos. Então, meia melancia, ok, porque é um numeral, e o numeral vai concordar com o substantivo. Né? Então, por exemplo, os primeiros homens, né? E aí a gente começa a pensar em como se dá essa concordância. Coloquei ali alguns artigos, numerais e substantivos, só para a gente ver como se dá essa combinação. Então, a palavra principal, o núcleo, está no substantivo, convidados. E a partir disso, os artigos e os numerais vão concordar com o substantivo. Então, os primeiros convidados, as 3 empresas. Em algumas situações, eu posso usar só o artigo, uns animais, ou só o numeral, 4 moradores, né? E também eu posso usar os 2, né? Os 10º alunos. Então, para mostrar aqui como os numerais ordinais podem também ser flexionados no plural. Claro que é um contexto, né? É um contexto em que a gente tem várias classificações, vários grupos, e em cada grupo a gente vai avaliar, por exemplo, o 10º colocado. Né? Então, são contextos específicos. Se a gente for pensar décimos, né, a gente teria que pensar em 10º, mas vai depender do uso. Depois a gente vai falar a respeito é importante também falar sobre o caso do que a gente viu que pode ser um numeral ou pode ser um artigo. E aí, como que a gente vai saber se é numeral ou se é artigo? Então, a gente vai ter que analisar a situação, né? Ou seja, a situação comunicativa, o contexto de uso. Se eu tenho numa sequência enumerativa, por exemplo, vá ao mercado e traga 10 pacotes de bolacha, 2 sacos de feijão, 3 pacotes de batata e 1 frasco de detergente, por exemplo. Se eu tenho nessa sequência, pelo contexto de enumeração, a gente fica claro que eu estou quantificando, eu estou dizendo 1 frasco. Se for num outro contexto, né, em que a gente não tem como determinar que se trate de um numeral, a gente vai classificar como artigo. Por exemplo, pegue 1 frasco de detergente, fazendo favor. Esse 1 é no sentido de qualquer um, não um específico. Né? Se eu digo, pegue o frasco de detergente, eu tenho aquele, é como se eu estivesse apontando para ele, né? Eu estou identificando um específico. Se eu falo 1, quer dizer, pegue um qualquer que você encontrar aqui em casa, por exemplo. Então, o contexto determina muito. Por isso que lá, quando a gente começou a falar de morfologia, eu disse para vocês, a morfologia, ela tem a pretensão de dizer que ela vai classificar os substantivos a partir das palavras, né, vai classificar as palavras de acordo com nada, né, de acordo com elas isoladamente. Eu vou olhar para a palavra e vou poder dizer qual é a sua classificação. E nós já vimos que não, que muitas vezes a forma é a mesma, né? Como é o caso desse 1 numeral e desse 1 artigo. Mas é o contexto que vai determinar se eu estou falando de artigo ou se eu estou falando de um numeral. Da mesma forma que a gente tem aqueles casos, né? Do nós, lembra que eu comentei? Se o nós é um pronome, ou se é um substantivo no plural, né? Nós, um nó, 2 nós, né? Então, é o contexto que comanda muito. Então, não dá para a gente dizer que a gente vai conseguir analisar as palavras isoladamente, como se esperaria, né? Como a própria morfologia esperaria. Então, a gente vai ter que sempre observar o uso, tá? Então, em relação ao se é artigo ou se é numeral, observem sempre a situação comunicativa, a situação de uso. Tudo bem? Eu espero que tenha ficado claro para vocês essa questão
dos artigos do vídeo passado e dos numerais nesse. E logo a gente volta para falar sobre outra classe de palavras, tá bom? Até mais e bons estudos. Beijo!